Será que você não tem recalque financeiro? Que isso, Rosa? Recalque significa quando você repete consistentemente a situação passada no presente. Então você é recalcado. Você pode ser recalcado com relação às suas finanças, você pode ser recalcado com relação aos seus relacionamentos, você pode ser recalcado com relação ao seu corpo. Você repete comportamentos do passado no presente. No passado no presente, você recalca. Você não é atualizado. Às vezes você tem um recalque maior. Você passou por frustrações financeiras, endividamentos, por exemplo, ou qualquer outra dificuldade financeira, ou em qualquer outra área, e você fica traumatizado. Em função desse trauma, você vive intensamente aquele problema no presente. O problema já passou, mas como você vive ele intensamente no presente, você vive experiências compatíveis, ou parecidas, ou muito parecidas com a situação traumática. Isso acontece, na minha experiência, eu recebo clientes que estão com recalque financeiro, não conseguem mudar a sua situação financeira. Eu vou contar um caso para que você entenda como a neurociência pode te ajudar nessas situações. Como o entendimento de como o cérebro funciona pode te ajudar e como as práticas que eu criei dentro da minha metodologia Movimento Perfeito, que é fundamentada na neurociência, ajuda uma pessoa que está recalcada nas finanças. Se você está ok com as finanças, em outra área você vem se repetindo, você está recalcado, escute bem. Esse caso foi de uma cliente, eu tenho milhares do mesmo estilo, que estava endividada com a Receita Federal por muitos anos. E ela repetia essa dívida ano a ano. O comportamento dela repetitivo, eu sou endividada, nunca vou deixar de ser endividada, com a Receita está cada vez maior. Eu sou endividada com a Receita, eu sou endividada, ela já trouxe para a identidade dela, né? E ela chegou falando isso. Eu preciso resolver, quero ver se você me ajuda, porque eu sou endividada com a Receita. Então já estava assim na identidade dela. E o comportamento dela, as atitudes dela, faziam com que ela se mantivesse, né, nesta situação de dívida com a Receita. Bom, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para ajudar essa pessoa? A gente tem que explicar como é que o cérebro funciona no recalque e nesse comportamento repetitivo que leva, nessas escolhas repetitivas diárias que levam a dívida a estar cada vez maior. Nós temos uma região do cérebro que é no hipocampo, vou lá mostrar minha mãozinha de novo, que é nessa região do sistema límbico, sistema emocional. Tem uma região, vamos dizer que por aqui, né, se o cérebro, se a minha mão fosse um cérebro mais ou menos aqui, que é o hipocampo, é a área onde você registra as suas experiências, a sua memória. E olha que interessante, bem próximo dessa área do hipocampo está a área da dor, que é a amígdala cerebelar. Essa amígdala, né, é que produz o medo, as preocupações excessivas, ativa mais a ansiedade. É muito próxima e por defesa da onde é registrado os traumas, as dificuldades. Então, quando a gente está recalcado, repete sempre o mesmo comportamento, já está viciado naquele comportamento inadequado, o hábito, comportamentos que criam o hábito de não ser organizado financeiramente, é a ativação da experiência traumática e da amígdala que gera dor. Então a pessoa é como se, não é, o cérebro ficasse tendo uma rota neural entre dor de ser endividado e a lembrança de ser endividado, a lembrança de ser endividado, dor de ser endividado. E fica andando aqui, né? O oxigênio, a circulação sanguínea, ativando o hipocampo, fazendo você recordar, rememorar ou ativar o trauma, que às vezes quando ele é muito grande a gente não lembra, mas o cérebro fica fazendo esse caminho na intenção de proteção. Era o caso dessa cliente, já vinha criando uma identidade de devedor. Então ela entendeu que a gente precisa buscar uma outra rota através de práticas. Essas práticas são cerebrais. O que eu preciso fazer? Fazer uma prática de alinhamento, que é o nome da minha prática, que atinge o córtex pré-frontal esquerdo, que são a parte racional, onde ela define o que ela quer. Em termos de identidade,
Eu tenho que sair da identidade de devedora e ter uma identidade de uma pessoa organizada financeiramente. Eu sou organizada financeiramente. Eu sou organizada financeiramente. Eu sou organizada financeiramente. Ao oposto do que ela dizia, eu sou endividada. Eu sou endividada. Eu sou endividada. Então vamos começar a trabalhar, eu sou organizada financeiramente. E não é com pensamento positivo, não adianta você ficar repetindo aqui, eu sou organizada financeiramente, eu sou organizada financeiramente. Não, é um pensamento estruturado, onde eu produzo um passo a passo aqui no córtex pré-frontal, deliberadamente, eu faço uma técnica, entrando num estado alterado de consciência de ondas alfa, que as ondas cerebrais andam mais lentas, e eu explico passo a passo, fiz com ela, e daqui eu atingi o hipocampo, uma outra área da memória, que o cérebro, então, imprime como uma experiência já vivida. Qual é a experiência já vivida? De uma identidade, de uma pessoa organizada. Então, a minha primeira solução foi ensinar a ela essa técnica e todos os dias ela, antes do dia dela começar, fazer essa escolha de ativar a melhor área cerebral e repetir essa escolha até que essa técnica feita diariamente num determinado horário do dia que eu combinei com ela, ela vai trocando a rota no cérebro. Ela vai saindo da identidade devedora e ela vai criando uma nova rota neural, coisa fantástica, uma identidade de organizada financeiramente. O segundo passo é entender o que uma pessoa organizada financeiramente escolhe diariamente. Ela, por exemplo, como endividada, ela escolhia diariamente negar a dívida dela. Então ela não queria enxergar o que estava acontecendo. E o nosso primeiro passo foi ela ter uma escolha da nova identidade, que é a identidade de quem é organizado financeiramente, está olhando para o que está realmente acontecendo com o seu dinheiro. Então nós criamos uma outra técnica que é posicionamento. Quais são os 5 critérios de valor que todos os membros da família teriam consciência de uma nova identidade, para ela chegar nesse lugar que ela está implantando lá no cérebro, córtex pré-frontal esquerdo e hipocampo, córtex frontal esquerdo e hipocampo. Ela está criando uma rota neural, né, de uma pessoa organizada financeiramente e como ela vai se comportar em momentos do dia com relação aos seus familiares num novo posicionamento, com os 5 critérios de posicionamento. Ela se posicionar com o marido, com os filhos, com os funcionários, de uma determinada forma que mostre que hoje ela está começando a ter uma identidade de organização e de organizada financeiramente. Para um dia entrar isso nos gânglios de base e ela ser realmente, automaticamente, essa é uma região mais primitiva, que é a região dos hábitos, a morada dos hábitos, e ela se tornar verdadeiramente uma pessoa organizada financeiramente pro resto da sua vida. Porque quando desce aqui, se transforma num hábito. Ela vinha há mais de 5 anos no hábito da pessoa endividada. Então, nós escolhemos um dia e um horário para ela entrar em contato com o contador e olhar o que realmente ela estava devendo para a Receita. Enfrentar quem cuida do seu dinheiro. Quem é organizado financeiramente faz isso, está olhando a realidade do seu dinheiro, coisa que ela não sabia o tamanho da dívida. E nessa vinda ao contador, nessa descoberta, ela soube quanto que ela tinha que pagar por mês. E era bem viável ela tirar do ganho dela esse pagamento da Receita Federal, que ela não vinha fazendo, ela vinha negando. No momento que mensalmente ela começou a pagar essa dívida, ela já é uma pessoa organizada financeiramente. Ela está fazendo passo a passo para chegar no seu estado ideal de organizada financeiramente. Então, todo dia ela voltava a lembrar, com a ajuda de técnicas, que ela já tinha conseguido pagar um mês, depois 2 meses, depois 3 meses, e que ela já estava se tornando uma pessoa organizada financeiramente. Isso é muito importante, gente. Quando você quer mudar, parar de se recalcar, você transformar a sua identidade. Porque quando você tem a identidade de uma pessoa organizada, ser organizada financeiramente se torna muito fácil.
Hoje, para minha cliente, já é muito fácil fazer escolhas para ser organizada financeiramente. Antes ela tinha compulsão à compra, antes ela não tinha um orçamento familiar adequado para ser organizada financeiramente. Hoje, depois desses primeiros passos, ela já é uma pessoa organizada financeiramente. Ela já tem a escolha automática de lidar com o dinheiro, contrário de uma pessoa endividada. Se você tá precisando disso, você gostou desse assunto, continue aqui, se inscreva no meu canal para receber notificações e ver os demais vídeos. Tudo aqui, a fundamentação é a neurociência. Então, beijo da Rosa e continua comigo.